Vamos conversar com a advogada Gabriela Rocha Gomes para entender as duas situações, né, Gabriela? Eu até acho que, como a gente estava falando da declaração do vereador, vamos começar por ela e depois a gente vai para o caso em si, lá no Rio Grande do Sul. Qual é a análise que você faz desse discurso feito por ele? Que tipo de crime pode ser apontado que ele possa ser acusado formalmente, hein? Muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Como vocês observaram no vídeo, a situação dessas pessoas, desses mais de 200 trabalhadores, foi uma situação extremamente degradante. Eles estavam lá numa situação análoga à escravidão e é extremamente terrível a gente pensar que as falas desse vereador eram direcionadas a essa situação. Ou seja, eram falas que, enfim, eram totalmente erradas, e eu acho que aqui não cabe a gente colocar a questão em panos quentes, não cabe falar meias palavras. As falas do vereador, elas foram falas racistas, elas foram falas que são caracterizadas ali no tipo penal de racismo, crime de racismo. E aí, essa fala dele, ela está dividida aí em 3 aspectos, todos eles abarcados pelo tipo penal do racismo. O primeiro recorte que a gente faz, o primeiro aspecto que a gente faz é no recorte puramente racial, né? Quando ele se direciona ali a esses trabalhadores, quando ele se refere a esses trabalhadores que na maioria são do estado da Bahia, né? O estado que tem a maior população negra no nosso país, e aí ele também faz referências a pessoas que gostam de bater o tambor, que querendo ou não já entra aí na questão de intolerância religiosa também, porque tem tantas manifestações culturais quanto religiosas, principalmente de matrizes africanas, em que tem o hábito de bater, né, com as percussões, com os tambores e tudo mais. E por último, também um terceiro aspecto em relação à xenofobia. Ele pega e fala para os empresários, né, da Serra Gaúcha, não contratem mais aquele pessoal de lá de cima, porque, em contraponto, ele ainda sugere, contratem argentinos, eles são limpos, trabalhadores, corretos. Daí a gente pode concluir que as pessoas lá de cima, os nordestinos, da região norte, nordeste do nosso país, as pessoas negras não seriam nem limpas, nem trabalhadoras, nem corretas. Então, todos esses aspectos, esses 3 aspectos que eu falei para você, eles estão aí enquadrados no tipo penal do racismo. Então, ele, como eu disse, ele incorreu aí na prática desse crime de racismo. Inclusive, no finalzinho do ano passado, o STJ definiu, ele considerou como crime de racismo também esses atos de xenofobia, muito embora no artigo de lei não esteja lá de forma expressa, assim como está a questão religiosa, de procedência e tudo mais, mas a xenofobia ela também é enquadrada aí como crime de racismo, e aí as medidas na esfera criminal devem ser direcionadas à averiguação desses fatos. Inclusive, a Polícia Civil de Caxias do Sul já instaurou o inquérito civil para apurar a questão desses crimes. Você mencionou também o nosso ministro, que falou sobre a questão da comissão de ética, né? E aí é relacionada à apuração dele enquanto vereador. Então, no exercício ali do mandato dele como vereador ali em Caxias do Sul, isso também deve ser averiguado, também deve ser penalizado e não deve ser de forma alguma admitido. Acabou de me mandar uma informação que o Ministério Público Federal acabou de divulgar que pediu à Justiça, o Ministério Público Federal pediu à Justiça nesta quinta que obrigue o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, a pagar danos morais coletivos pelas ofensas que ele fez a trabalhadores encontrados em condições semelhantes à de escravidão. Aí lembrando, né, que foi justamente esse discurso, aí a ação do Ministério Público é para que o vereador seja condenado a pagar a indenização de, no mínimo, R$ 250 mil e que esse valor seja destinado a projetos e campanhas contra o trabalho escravo e a xenofobia ou a iniciativas em Caxias do Sul que promovam a cultura baiana. Aí vem essas agressões em séries que a senhora já ressaltou aqui, em relação, e a gente ouviu, né, além do comentário, a gente ouviu o que ele diz, né? Não é só a gente falando, ele disse tal coisa, não, traz o áudio, põe a informação completa, e aí é isso, a informação que acaba de chegar. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que obrigue o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, a pagar danos morais coletivos por essas ofensas. Agora, na questão mesmo
do que foi encontrado lá, da situação, o que é que mais chamou a atenção da senhora? E eu queria que fizesse uma relação para a gente, porque às vezes a pessoa até encontra situação similar ou fica sabendo, olha, tem uma situação ali de trabalhadores que estão sendo tratadas, e de uma forma geral, não sei se há, de fato, uma formação desse entendimento nacionalmente para as pessoas denunciarem o que é um trabalho análogo ao de escravidão. Certo, Rosinha, muitas vezes a gente acaba se omitindo, né? Justamente por falta de conhecimento, por falta de saber se existe de fato uma legislação que ampara essas pessoas ou não, e aquelas próprias pessoas que estavam nessa situação se encontram ali quase que em uma teia, né? Você mencionou no começo da nossa reportagem que eles estavam sempre numa bola de neve em relação à situação financeira, para além de toda a situação deplorável de local, de condições de trabalho. O que foi pactuado para que eles fizessem o exercício do trabalho lá nunca foi pago pelos empregadores, e eles, pelo contrário, sempre estavam devendo os empregadores. Então, por conta de necessidade de subsistência, compra de alimentação e tudo mais, sempre faziam vales, estavam sempre devendo e nunca recebiam o que foi pactuado. Então, para que eles saíssem sozinhos daquela situação, houve, né, teve um resgate e tudo mais, eles tiveram uma mobilização, mas para quem está dentro da situação, por vezes é muito mais difícil de quem está vendo de fora. E quem está vendo de fora, o que pode fazer? Os crimes relacionados ao racismo e também o crime relacionado a essas condições de trabalho análogas à escravidão que eles foram sujeitos, essas questões, tanto no viés do direito trabalhista quanto no viés do direito criminal, elas são questões que podem ser suscitadas, sim, para as autoridades competentes, procurar a Polícia Civil por qualquer cidadão. Então, a gente não precisa ficar com aquele pensamento de não é comigo, não sei se de repente poderia procurar uma autoridade. É bom que se faça, sabe? As pessoas que estão sendo vítimas dessa situação, às vezes não conseguem, às vezes estão ali presas nesse emaranhado, nessa situação toda que ultrapassa o financeiro, condições físicas, vem questões até psicológicas. Então, sim, procurar a Polícia Civil, procurar os órgãos que estão ali para fazer a fiscalização das condições de trabalho também, porque aí a gente já entra em outro viés, a gente sai aqui da esfera criminal e vai para a esfera do trabalho, do direito do trabalho, das condições de trabalho, da questão até constitucional, porque tudo deriva daquele princípio da dignidade da pessoa humana. Ninguém deve ser exposto a condições tal qual essas pessoas eram expostas. Então, assim, para quem tem dúvida, procure as autoridades competentes, a Polícia Civil, verifique também os órgãos de fiscalização aí do teu município em relação às condições de trabalho, denuncie se você ficar sabendo de condições como essa, porque é necessário, né? Não podemos mais admitir que isso aconteça, e infelizmente, Rosiane, não são situações isoladas. É assustador pensar isso, né? Que não são as situações isoladas. E na dúvida, né? Será que é? Será que não é? Procura o Ministério Público, denuncia, o Ministério vai lá e checa se é ou não. Mas se está já desconfiando de alguma coisa, é melhor procurar as autoridades, é mantido o sigilo, para não ter nenhum risco. Só para concluir, Gabriela, disso que a gente estava falando, olha só, eu estou resgatando aqui algumas declarações de quando teve a operação no finzinho de fevereiro, né? Por exemplo, o auditor fiscal do trabalho, que fez parte da operação, ele disse assim, como esses trabalhadores, esses 206 trabalhadores, eles foram recrutados na Bahia, eles já vieram na viagem, ele diz assim, como foram recrutados na Bahia, já vieram na viagem para o local de trabalho com dívidas de alimentação e transporte. Fora isso, todo o consumo deles no alojamento era anotado num caderno do mercado local que vendia os produtos a preços extorsivos. E uma outra informação que é da Polícia Rodoviária Federal, que participou dessa operação, diz o seguinte, os trabalhadores relataram diversas situações que passavam, como atrasos nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e alimentos estragados. Também disseram que eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de multa por quebra do contrato de trabalho. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é algo a ser investigado e me chama muita atenção a ação do Ministério Público, só para concluir contigo, para saber o que é que você acha disso, porque além da penalidade financeira, a ação do Ministério Público impõe um trabalho educativo, tanto em relação ao combate ao trabalho escravo, como em relação ao respeito à cultura baiana. Exatamente, Rosiane, e te falo mais.
a penalização em todas as áreas possíveis que estão ali à disposição da legislação, que estão previstas na legislação brasileira, ela é extremamente necessária, sabe? A gente tem o aspecto punitivo da penalização, né, de punir aquele ato indevido, mas também tem o aspecto educacional, para que as pessoas vejam que aquilo é errado, que pode trazer, para além de uma possibilidade de a pessoa estar, né, pegar uma pena de reclusão, prejuízos financeiros, e para que vejam, poxa, é errado. E assim, no mundo ideal, as pessoas já deveriam saber disso, saber que é errado sujeitar outras pessoas, que são pessoas, né, não foram tratados como pessoas, não foram tratados como humanos, mas sujeitar outras pessoas a essas condições. É errado que o vereador fez também, né, com declarações que também foram de cunho racista, xenofóbico e tudo mais, mas enfim, no mundo ideal as pessoas deveriam saber disso. Como não sabem, existem aí vários aspectos da legislação que podem ser utilizados nesse caso concreto, tanto da situação análoga à escravidão, quanto para a punição também do vereador em razão dessas declarações, e se utilizar de todos esses meios é extremamente necessário. A medida do Ministério Público, que tem legitimidade para tanto, está totalmente correta, e a esperança da sociedade civil, né, de nós que estamos aqui tristemente acompanhando toda essa situação, é que, de fato, os responsáveis sejam penalizados. Gabriela Rocha Gomes, advogada, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima.